E aí, galera, bom dia, aqui é o professor Carlos. Vamos estar aí, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente. Vamos estar gravando aí mais uma videoaula, né? Dessa vez a gente está falando aí no Enem, mas vamos focar em filosofia, certo? Vamos estar focados aí na questão da filosofia. Vamos falar sobre a introdução ao pensamento filosófico, né? Fazendo uma série de questionamentos, inclusive o próprio questionamento em si, o que é filosofia. Vamos falar também da filosofia numa linearidade histórica, né, numa perspectiva linear, né, dentro da periodização histórica, né, filosofia antiga, filosofia medieval, né. A gente tem ali com Agostinho e São Tomás de Aquino a filosofia da Idade Média, né. Tem a patrística e a escolástica, tem uma série de eventos, né? Tem alguns conceitos, algumas áreas da filosofia, né? A metafísica, que fala sobre, digamos assim, o que vem depois, né, desse mundo, digamos assim. A epistemologia, que é a área da filosofia que estuda o conhecimento. Tem a filosofia, tem a ética, né? Por exemplo, a ética de Immanuel Kant. Inclusive, Kant é um camarada muito citado, né? Costuma sempre ser citado no Enem. A estética, tem uma série, filosofia política, filosofia analítica, né? Tem uma série de elementos que a gente vai ver, não só nessa aula, mas no decorrer aí do ano. Bom, vamos começar então, certo? Começando pelo começo. O que é filosofia? É interessante a gente acompanhar aqui no slide, né? É o X da matemática, é a interpretação de texto da literatura, é o método investigativo da história, é a mudança da verdade na experiência pela química e observação, é a relação das questões do ser humano e o meio ambiente da geografia, é o raciocínio coerente da redação, é a busca por conhecimento pelo ser pensante. Obviamente, todas essas declarações não foram feitas à toa, foram colocadas aí até de propósito, né? Eu peguei essa parte propositalmente, porque a filosofia é a mãe de todas as matérias. No começo, no início, né, nos chamados filósofos pré-socráticos, a gente focando na filosofia ocidental, os primeiros filósofos, todos eles tinham outras áreas do conhecimento, as ciências, as artes, as ciências humanas, né, que nem existiam como nome, história, geografia ainda não existiam, né, os estudos sociais, todas essas áreas, as línguas, todas essas áreas, ao mesmo tempo que eles trabalhavam nessas áreas, eles eram todos filósofos, a matemática, né, a biologia. Então, por isso que nesse contexto a filosofia ela é chamada de, ela é chamada, né? Ela é conhecida por muitos filósofos, muitos estudiosos da área. Ela é conhecida como a mãe de todas as matérias. Por quê? Porque a base da filosofia é exatamente o pensamento analítico, o pensamento científico, o pensamento reflexivo. Filosofia, na prática, né, a palavra filo significa amor ou amizade e sofia, sabedoria. Quem tem alguma filha chamada Sofia provavelmente já sabia disso, ou algum parente, né? Então, o que acontece? Filosofia seria essa amizade, né? A sabedoria. É uma busca pelo conhecimento, é uma busca pelo saber, uma busca pela verdade, a verdade aí a gente tem que entender que é um conceito filosófico, digamos assim. A gente associa a verdade na filosofia muito com a busca pelo conhecimento, certo? Verdade e conhecimento são sinônimos aí dentro dessa perspectiva filosófica. Filosofaram alguns trechos aí de alguns filósofos aí, alguns mais conhecidos, né, como Cortella, mas outros também muito famosos, como o Giardelli, né, um grande filósofo italiano. Ir além do óbvio, é se debruçar sobre aquilo que não é imediatamente dado, buscando as suas raízes, é desbanalizar o banal. Ir além do óbvio, em que sentido? O filósofo ele busca ir além do pensamento, ir além do senso comum. Não importa se o senso comum está dizendo que a coisa é desse jeito. O filósofo ele vai, através do processo de análise, pesquisa e reflexão sobre um determinado objeto ou assunto a ser estudado, o filósofo vai moldar, né, vai, digamos assim, formular o seu conceito, o seu conhecimento
sobre aquela área estudada, sobre aquele objeto, né, o objeto estudado. E mesmo que a conclusão do filósofo seja diferente do senso comum, ele vai manter e vai expor aquela conclusão, mesmo que ele esteja contra o senso comum, que é o quê? Que é a opinião da maioria das pessoas. O filósofo ele busca ir além da opinião da maioria das pessoas, ou seja, ir além do senso comum, através do quê? Do pensamento crítico, da reflexão, da análise, da pesquisa, da busca de ideias, da busca da verdade, ou seja, da busca do conhecimento, o conhecimento analítico, o conhecimento mais profundo sobre todos os assuntos, sobre o ser humano, sobre as suas relações com a sociedade, sobre a realidade que o cerca, fazendo com que o ser humano crie a sua própria cosmovisão, a sua visão de mundo, ok? Tem um quadrinho aqui interessante, né? Ela tá vendo o pai, provavelmente eles estão aqui, ele tá aí pensando. Ela olha para o pai, o que é filosofia, pai? Ela senta com ele e pergunta o que é filosofia. Essa é uma questão interessante porque muita gente ouve falar, pega, mas não sabe realmente o que é a filosofia. A filosofia é buscar uma reflexão maior, além do que é você aprofundar o seu conhecimento, buscar o verdadeiro conhecimento através do processo de reflexão, através do processo de análise, usando a lógica, a razão. Esses são os princípios básicos do estudo filosófico. Aqui o que eu já falei, né, de filosofia. Filosofia exige três ações, né? A análise, a reflexão e a crítica. O filosofar apresenta três significados distintos. Primeiro se apresenta como sinônimo de pensar, né? Um dos significados de filosofia. Exercer uma atividade. Eita, acabei de voltar, desculpa. Ou exercer uma atividade que exige pensamento. O segundo significado de filosofar se apresenta como sinônimo de saber. É a busca por você saber algo, buscar o conhecimento pleno de alguma coisa. Para você dizer que você domina um assunto, você precisa pelo menos ter ouvido outras opiniões além da sua, para você poder, através daquela análise das opiniões, formular um conceito sólido sobre determinado assunto. Sócrates dizia que a nossa opinião ela é muito rasa para dizermos que entendemos sobre determinado tema a ser estudado, ou assunto. Para eu aprender o assunto de fato, para eu ter o conhecimento daquele assunto, eu preciso ouvir as outras opiniões e, através do processo de análise, reflexão e crítica, sempre usando o debate, eu vou construir um novo conhecimento sobre aquele tema. Ou seja, eu vou dar à luz ou gerar, é o famoso conceito da maêutica. Maêutica significa dar o parto ou dar à luz a um novo conhecimento. Sócrates entendia isso, que é através do processo de debate, ouvindo outras opiniões, sempre analisando, refletindo e criticando essas opiniões, inclusive a sua opinião sobre o assunto, você vai pegar tudo isso e, através desses filtros da análise, da reflexão e da crítica, você vai formular um novo conhecimento mais aprofundado daquele que você tinha antes do debate. O nome desse novo conhecimento que você deu à luz, você gerou, chama-se maêutica. Maêutica em grego significa dar o parto, ou dar à luz. Dentro do contexto filosófico, é exatamente dar à luz a um novo conhecimento. Né? Eu falei de Sócrates, mas nós temos aí vários filósofos chamados de pré-socráticos, né? Temos Epícoro, um deles aqui a gente está falando, Tales, foi o primeiro a pensar em um princípio racional que explica a causa e a origem de todas as coisas. A sua preocupação era entender a constituição da natureza. Especificamente aí está falando de Tales de Mileto, né? Tales de Mileto foi o primeiro cara que passou a deixar, digamos assim, o mito de lado. Como assim? A gente tem na filosofia pré-socrática a passagem do que a gente chama de mito para o logos. O que isso quer dizer? Vamos entender isso daí. O mito, na filosofia, o mito eram histórias, né, que eram contadas, ou histórias, fábulas ou lendas, muitas lendas gregas sobre divindades, né, e criaturas e monstros gregos, coisas fantásticas para você entender os fenômenos da natureza. Por exemplo,
Tá tendo uma tempestade de raios, é porque Deus, Zeus, desculpe, Zeus, o Senhor dos Raios, está furioso, está, né, jogando os raios na Terra. Ou então está tendo enchentes ou maremotos, seja lá o que for. Poseidon está furioso, uma peste está matando, né, uma praga está matando centenas de pessoas ou milhares de pessoas. O deus Hades, o deus dos mortos, está furioso e por aí vai. Você usava elementos e histórias fictícias para o ser humano compreender coisas que ele não entendia. Por exemplo, o fogo. Afinal de contas, como a humanidade descobriu o fogo? Até hoje é uma coisa que ninguém sabe ao certo. Já tem tanto tempo, lá no período do Paleolítico, que ninguém sabe ao certo. Então, como é que eu explico isso? Aí vem os gregos com o mito de Prometeus, de que Prometeus, né, o titã, teria roubado o fogo dos deuses e entregue aos homens. Por causa disso, ele foi castigado por Zeus, ficou acorrentado e todos os dias uma ave, né, uma águia, se eu não me engano, ia lá e comia os. Então, tive que dar uma pausa rápida no vídeo. É exatamente aquilo que eu falei. Ele acreditava, né? Então, uma águia ia lá e devorava, né, o seu fígado todos os dias. E como ele era imortal, o fígado crescia de novo. No dia seguinte, a águia voltava lá e devorava de novo o fígado de Prometeu. Uma maneira de explicar algo que não se compreende. Era um mito. Mas as pessoas, mas aí os filósofos, esses eram os filósofos pré-socráticos. Eles aí então vão começar a se voltar para questões sobre a humanidade, sobre, por exemplo, quem eu sou, para onde vou, por que estamos aqui, estamos sozinhos, qual é o nosso papel na realidade que nos cerca, qual a origem de tudo. Você começa a se voltar para o ser humano, para a physis, para as coisas, para as questões pertinentes ao homem, ao ser humano. Então, o que acontece? Tales de Mileto, ele vai analisar, vai ver, que vai perceber através desse método de observação, ele vai fazer a análise crítica de que toda a vida seria impossível sem a água. Ele vê que todas as criaturas, plantas, animais e seres humanos, todas as formas de vida orgânicas precisam de água para sua sobrevivência. E aí ele percebe então que sem água a vida seria impossível. E ele chega à conclusão de que se sem água a vida é impossível, a vida em si provavelmente se originou da água. Tales de Mileto vai formular essa teoria. Ele é o primeiro filósofo, né, a buscar uma resposta para a origem de tudo, para a origem dos seres, para a origem da humanidade, certo? Vamos ver o que alguns filósofos dizem sobre. Deixa eu ver se eu consigo chegar para cá um pouquinho para não. O que alguns filósofos dizem sobre a filosofia, né? Vamos lá. Platão. A filosofia é como um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos. Epícoro. Defina a filosofia, perdão, Epícoro definia a filosofia não como uma ciência pura e teórica, mas como uma regra de prática e ação. René Descartes dizia que a filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar, para o uso da vida e a conservação da saúde e a invenção das técnicas e das artes. Immanuel Kant afirmou que a filosofia é o conhecimento e a razão. É o conhecimento que a razão adquire de si mesma, para saber o que pode conhecer e o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana. Karl Marx declarou que a filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando o mundo e que se tratava agora de conhecê-lo e transformá-lo. Transformação que traria justiça, abundância e felicidade para todos. Tem vários aí filósofos, né? Kant com os seus imperativos categóricos, René Descartes com o dualismo da alma, o plano cartesiano, temos Epícoro, que é um pré-socrático, Platão com várias aí moldes filosóficos, o mito da caverna, o dualismo do mundo das ideias e do mundo das ideias e do mundo material, né? Do mundo inteligível, que seria o mundo superior das ideias,
e do mundo sensível, né? O mundo material, que seria uma cópia imperfeita desse mundo das ideias perfeito. Então nós temos vários filósofos, né? Spinoza, que já é um cara mais atual, afirmou que a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser percorrido por todos se desejarem a liberdade e a felicidade. Hegel dizia que a filosofia é o fundamento do racional, é a inteligência do presente e do real. Filosofar é descobrir a beleza interior da natureza das pessoas. Dá para o senhor falar isso para minha namorada? Então, ver uma charge aí, uma brincadeira, né? Focando exatamente nessa questão da filosofia. A filosofia, ela ressalta o que há de melhor no ser humano, que é essa busca pelo conhecimento. Porque quanto mais o ser humano conhece, mais ele aprende, melhor esse ser humano se torna. Quanto mais eu sei, melhor eu sou, né? É um conceito também da filosofia. Quanto mais eu sei, quanto mais eu compreendo do mundo, da realidade à minha volta, quanto mais eu entendo isso, primeiro, mais eu sei que como indivíduo, esse conhecimento que eu adquiri não é nada se eu for medi-lo com todo o conhecimento que se tem para adquirir de todas as coisas. Eu entendo que meu conhecimento é pequeno, que eu sou pequeno, mas esse pouco conhecimento que eu adquiri, eu vou utilizar ele exatamente para me libertar no sentido de romper tudo aquilo que faz de mim um ser humano, que faz de mim um ser humano, digamos assim, é, é, um ser humano imperfeito, tudo aquilo que não me faz evoluir. Então, quando eu começo a romper essas cadeias que me impedem de evoluir como ser humano, eu começo exatamente a exercer o ato da filosofia, segundo vários, né, filósofos. O próprio Hegel e Platão tinham essa ideia em mente. Alguns aspectos, né, da filosofia, né, a gente tem a lógica, que trata do raciocínio metódico e válido, é o raciocínio baseado na razão, na lógica, né? A ontologia, que trata da realidade, do ser e do nada. O que é isso? O que é e o que não é, quem eu sou nesse universo, o que é real e o que não é real. Nós temos a gnoseologia, que trata da natureza e validade do conhecimento. A ética é muito importante na filosofia. Em vários momentos a gente tem esse confronto entre ética e moral. O que seria ética e o que seria moral dentro de uma perspectiva filosófica. A estética trata da arte, da noção de belo e de feio. O que é belo e o que é feio? Quem foi que definiu beleza? Quem foi que definiu o que é belo e o que é feio? É o senso comum? É a genética? É o meio social? A filosofia vai buscar, através do processo de análise crítica e reflexão, ela vai procurar desvendar exatamente isso através da estética. Todas essas são áreas da filosofia, né? Aí tem outras aí que a gente falou, filosofia política, estuda as teorias do Estado e funcionamentos da política. Na Grécia Antiga, nas polis, né, as grandes cidades-estados gregas, nós tínhamos várias discussões filosóficas. A maioria delas nas ágoras, né, nas praças centrais dessas polis, dessas grandes cidades-estados gregos, no auge do período clássico, no período helenístico, a gente vai ter grandes debates públicos nessas ágoras, e a maioria deles era sobre questões pertinentes à política. Filosofia da ciência, que estuda os métodos e a validade da ciência. A própria filosofia em si, ela é uma ciência, lembrando, uma ciência humana. A filosofia da religião estuda racionalmente as doutrinas e as diferentes religiões. Né? Como a gente falou, a filosofia da religião ela toca na área da metafísica, essa questão do ser humano, o que acontece depois da morte, o que é alma, o que é espírito, essa dicotomia. O ser humano ele é dicotômico, né? Ele tem essa dicotomia. O ser humano ele é corpo e alma, ou ele é corpo e espírito, ou tem a tricotomia, né? Dentro da teologia, que é o ser humano como corpo, alma e espírito, né? O que é a alma? A alma é o meu eu interior, é a minha mente, né? É o meu eu do mundo das ideias, como dizia Platão. A filosofia clínica estuda terapias para o tratamento psíquico. Já é algo mais voltado para o estudo da psique, do funcionamento do cérebro humano e dos seus processos mentais.
a filosofia organizacional, estuda as relações e formas de organização de uma empresa. É uma perspectiva filosófica mais voltada para a questão de como se organiza, se estrutura a hierarquia de uma empresa, financeiramente, esteticamente, na área da propaganda e do marketing, como ela se organiza, como ela se estrutura, hierarquicamente, como uma empresa ela é moldada, como ela é construída, como ela vê, como ela enxerga seus funcionários, como seus funcionários enxergam a empresa da qual eles também fazem parte. Então, todas essas são áreas aí da filosofia. A gente falou a questão do mito e do logos, né? Temos aí os deuses. Eu falei do mito, mas não falei do logos. Quando a gente chega em Sócrates, né, a gente começa a sair do mito e entrar ao logos. O que é logos? É exatamente os filósofos, muitos pré-socráticos, já vão buscar o quê? A compreensão dos fenômenos e das questões humanas, não mais através do mito, dessas histórias, mas através de conhecimento científico, utilização da lógica. Através do método analítico, eu vou compreender o porquê das coisas acontecerem. Por exemplo, um dos primeiros a tentar fazer uma análise do porquê de uma tempestade foi Anaximandro. Ele começa a tentar explicar de uma maneira científica o porquê de ocorrerem as tempestades. Ele não recorre ao mito de Zeus, ele vai buscar uma perspectiva científica. Então agora eu saio do mito e entro no logos. Logos significa ideia, expressão, pensamento. Na perspectiva filosófica, logos seria o conhecimento ou a verdade. É interessante, tem um texto, pegando um pouquinho da religião, fazendo esse paralelo com a filosofia, conhecereis a verdade vos libertará. Esse texto é interessante. E tem outro texto também que fala sobre essa questão. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso não é aula de religião, mas por que eu estou falando isso? Porque essa verdade aí, na tradução, se a gente for pegar, né, a tradução seria algo semelhante a logos. Já no texto de João, no princípio era o verbo, a palavra usada, o termo usado em grego, porque os originais dos evangelhos eram gregos, o termo utilizado era logos. No princípio era o verbo estava entre nós, o verbo habitou, está se referindo a Jesus. Na perspectiva do cristianismo, esse logos, esse verbo, Jesus ele seria para os cristãos, ele seria a verdade, ele seria o conhecimento absoluto, a verdade absoluta dos cristãos. Né? Interessante essa reflexão. Logos significa conhecimento, para a gente entender o paralelo de conhecimento com verdade, certo? A gente já falou do mito, né? A filosofia se preocupa em explicar como e por que, no passado, no presente e no futuro. O mito ele tem uma perspectiva um pouco diferente dessa narrativa. A gente está pegando aí as diferenças, né, do mito para a filosofia. Ele narra a origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas. A filosofia explica a produção natural de coisas por elementos e causas naturais e pessoais. Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de cosmogonia. O que viria a ser cosmogonia? Cosmogonia é a teoria da origem do universo. Vamos colocar dessa forma. A cosmogonia grega vai dizer que no princípio era o caos. O caos seria o vazio primordial, né, que gerou tudo. Seria uma espécie de Deus primordial. No princípio era o caos, e o caos vai gerar Urano, Ponto e Gaia. Gaia, Urano, Ponto e Gaia, eles vão ter outros deuses. Esses seriam os deuses. Urano, Ponto e Gaia e o próprio caos são os deuses primordiais. Os filhos deles seriam o que a gente chama de titãs. Cronos, Réia, Céus. Esse é o período titânico. A gente tem o período dos deuses primordiais, o período da titanomarquia, né, que alguns falam, e depois nós vamos ter os deuses olímpicos. Sempre um deus confrontando o outro. Né? Cronos, que é da geração dos titãs, vai confrontar Urano, que é seu pai. Cronos acaba matando Urano. Urano faz uma profecia que um dos filhos de Cronos iria destronar ele. Cronos aí representaria o tempo, né?
Cronos, lembrando dessa profecia, devorava todos os seus filhos. Quem viu Percy Jackson, o Ladrão de Raios, o segundo filme, talvez vá se lembrar de Cronos devorando lá o filho do Hermes, né? Então, o que acontece? É exatamente o que acontece. Um dos filhos de Cronos, que foi escondido, né? Zeus, ele vai, depois de crescido, ganha os raios, ele vai e destrona o seu pai. É claro que eu estou falando de uma maneira bem rápida, né? Como eu falei, cosmogonia é a narrativa mítica, né? Do mito sobre a origem e a formação do universo. Temos a teogonia, que é o termo formado por teos e gonia, designa a narração mítica do nascimento dos deuses, relaciona-se com a cosmogonia. Cosmogonia é como originou-se tudo, e a teogonia é como os deuses se originaram, certo? Cosmologia, que já é diferente. Logos significa estudo, razão, a gente falou sobre isso, né? O logos é o conhecimento, é a manifestação da verdade, é a busca, é a razão, a lógica. Cosmologia é a expressão racional ou natural do mundo, em oposição às crenças míticas viventes. A cosmologia, ela já mito, a cosmogonia, a teogonia, esses mitos para tentar explicar a origem de tudo. Quando eu saio do mito e entro no logos, tento buscar a razão lógica para a origem das coisas, eu parto para a cosmologia. As etapas da história da filosofia. Nós temos aí os períodos históricos, né? São Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, e a gente vai ver alguns filósofos desses períodos. É interessante quando vocês estudarem cada filósofo, lembrem-se disso, que isso é muito importante. O filósofo e sua filosofia estão presos ao seu tempo. O que isso quer dizer? Muitas vezes a filosofia que o camarada vai desenvolver, ela está presa ao seu tempo histórico. O filósofo ele é influenciado pelo seu tempo histórico. Então, Platão tem um diálogo, por mais que ele seja um cara muito à frente do seu tempo, os diálogos platônicos estão influenciados por aquela época de vivência de Platão. Nós já vamos ter Hegel, já está num outro contexto histórico. Marx já está num outro contexto. Marx e Hegel estão mais ou menos do mesmo contexto do século XIX. Eles são filósofos que estão em contextos distintos. Agostinho, Tomás de Aquino já estão buscando mais uma filosofia pautada o quê? Nos valores da Idade Média, uma filosofia cristã, certo? Uma filosofia religiosa. Nós já vamos ter Nietzsche, que é um cara mais crítico, mais ácido, é o niilismo do Nietzsche, certo? Nós temos vários filósofos com teorias e filosofias diferentes, exatamente por conta também do seu período histórico. Então, o filósofo ele não está livre de ser influenciado pelo seu tempo histórico, ok? Bom, filosofia antiga, os principais, inclusive em questão de Enem, Sócrates, Platão e Aristóteles. De um desses três, é muito provável, das poucas questões de filosofia, que se cai algo desse período da filosofia antiga, da história antiga, né, da Idade Antiga, sobre um desses três caras. A probabilidade é muito grande. Filosofia medieval, os principais, Agostinho e Aquino, de longe, mas nós temos outros, né? Tem alguns citados aí, Abelardo, Guilherme de Ockham. A temática, o ser, Deus, fé, razão, conhecimento moral. O que é Deus? Deus é a verdade, vai ter muita associação, né? Esses filósofos vão citar muito Aristóteles, por causa dessa questão de Aristóteles com a ética, certo? Temos a filosofia moderna, Descartes, David Hume, Pascal, Rousseau, Kant, com várias temáticas, a razão, o homem, o conhecimento, o direito. Uma galera, poderia citar outros aí, John Locke, temos Montesquieu, que vai pegar um pouquinho da questão, até dessa questão política. Montesquieu é o camarada que vai dividir, né, vai criar essa ideia da divisão de três poderes. Lembra que eu falei que o filósofo estava muito preso ao seu tempo? Estamos falando aí da Idade Moderna, do período do absolutismo, onde o poder estava centralizado nas mãos de uma pessoa só, da figura do rei. E aí Montesquieu vê
que isso era nocivo para a sociedade, e Montesquieu vai e forma a sua base filosófica, toda a sua obra literária. A principal ideia de Montesquieu era exatamente essa, a divisão do poder em três. Três poderes distintos entre si, igualmente, nenhum é maior do que o outro, mas esses três poderes trabalhando em harmonia, exatamente buscando o quê? Uma alternativa ao modelo, ao sistema político da sua época, que era o absolutismo. Nós temos outros, então vamos à filosofia contemporânea: Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Wittgenstein, Foucault. A temática, ser, linguagem, existência e técnica. A gente já tem alguns aí, né? O Foucault o Foucault e o Jean-Paul Sartre já estão mais aí entrando aí no século XX, né, início do século XX, primeira metade do século XX, mas temos a figura de Marx e Nietzsche se destacando, Hegel também se destacando no século XIX, né, sobre todas essas áreas do ser, a linguagem, a existência, a técnica, entre outras coisas. Marx é um filósofo querendo você ou não, querendo você ou não, concordando você ou não com ele vai fazer um questionamento sobre um período de uma época onde havia um grande abismo social. Marx ele vê isso, né, que a gente está aí no auge da segunda revolução industrial, a partir da segunda metade do século XIX. E o que Marx faz? Ele compreende esse período histórico e ele pega o capitalismo e, fazendo uma crítica ao capitalismo, ele formula a sua teoria do socialismo científico, que também não é perfeita, tem falhas, diga-se de passagem, tá? Mas, de fato, ele é um pensador importante a ser estudado, quer você goste dele ou não, ok? Tem uma questão que eu deixei aí para o Enem, já com a resposta, mas vocês analisem, tá? Essa questão muito interessante. Eu não vou entrar em detalhes com ela para o vídeo não ficar muito longo nem se estender, tá? Mas a gente pode depois falar sobre essa questão. Então, pessoal, nós vamos ver outras áreas mais específicas da filosofia, principalmente as áreas que costumam cair mais no Enem, tá? Essa questão da ética, da existência. Vamos trabalhar os filósofos que mais costumam cair, as suas ideias filosóficas. E é isso, pessoal. Espero que vocês acompanhem os outros vídeos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ajude todos os estudantes aí do Enem, ok? Um abraço e encerramos por hoje.